sofre. Vamos lá? Juízes 2, versículo 10 diz assim: depois que toda aquela geração morreu, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins, abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito. Passaram a servir e adorar vários deuses, cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos dos invasores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Até aí. Há alguns anos atrás, aliás, há 2 anos atrás, me fizeram um convite. Falaram assim: Léo, vai ter uma reunião, nós vamos fazer um café, vai ter um culto na igreja de manhã. E eu não sou uma pessoa que eu não funciono de manhã, de jeito nenhum. Eu não confio em pessoas que acordam sorrindo. Gente que acorda sorrindo é capaz de matar um idoso. Gente que acorda sorrindo sufoca o cônjuge no travesseiro. Não é possível. Não faz sentido você acordar dando bom dia. Não faz sentido acordar. Minha esposa quer discutir relação 7h30 da manhã. Não é possível uma coisa dessa. Isso não é normal. E aí falaram: Léo, vai ter um culto. Você não quer participar? Que hora? Falou: tal hora. É porque é tarde para pessoas que têm vida normal. Mas para mim não era. Eu não vou falar o horário, você vai ficar curioso. Eu falei assim: vou não, tenho compromisso. Acabaram de me convidar para um lugar. E era só o fato de não querer ir de manhã. Só que aí eles falaram a palavra mágica: vai ter café. Se tem uma coisa, e não é café é comida. Se tem uma coisa que gente próspera não pode deixar passar, é comida. E eu sou muito próspero. 130 quilos de prosperidade. É porque eu estou lembrando, eu não sei qual balança que é de verdade, se é de 139 130 ou 129, que eu estou baixando, estou ficando bom já, vou ter que fazer mais um furo no cinto, estou feliz demais. Ganhei, me ofertaram 1 ano da Smart Fit, nunca fui. Mas estou lá, estou inscrito, meu nome está lá, minha digital está lá, mas eu vou, em nome de Jesus, um dia, na poltrona da massagem. Mas eu vou lá. Enfim, aí quando falaram, vai ter café, eu falei: estou dentro. E aí cheguei lá, quando eu cheguei, eu descobri que na verdade era uma reunião, era um café de pastores. E não existe reunião mais burocrática do que reunião de pastores. E eu não sei quais são as reuniões que vocês estão acostumados. As que eu fui, reunião chata, é a reunião dessa galera. E aí vem pastor com a comitiva de 15, um carregando a caneta, o outro carregando o livro, o outro carregando a agenda, o outro carregando o cadarço, o outro... É um negócio que eu falo: meu Deus, quando eu cheguei lá, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim pela comida, gente. Eu não vim pela burocracia. E eu fiquei tão chateado, sério, eu fiquei tão chateado, foi uma manhã horrível, porque eu perdi a comida, não comi. Fiquei frustrado. E aí, para piorar a minha crise, eles falaram: vai ser uma espécie de um debate. Eu falei: meu Deus do céu. Cara, não dá, velho, pastor debatendo é terrível. Porque todo mundo está certo o tempo inteiro. Ninguém está errado, ninguém, absolutamente. Eu nunca, mentira, eu já vi, mas é muito raro, num culto de pastores, café de pastores, chama para o arrependimento, vê se alguém vai. E aí eles falaram: nós vamos falar sobre avivamento. Eu falei: pronto. Aí piorou, porque não há nada mais desgastado nesse país do que o tema avivamento. Porque nós falamos sobre algo que nós não sabemos o que é. E existe uma crise, uma dúvida, que é: avivamento é o que Deus faz, tipo, nós estamos aqui agora, e Deus decide se manifestar de forma plena aqui nesse lugar. E a partir de agora você não tem, se a gente está falando sobre o culto acaba tarde, se Deus decide morar num lugar, você não sabe o que é ir embora para casa.
Alguns saem daqui para fazer a mala, para ir para outra nação, para morrer por ele lá. Ou o avivamento é o céu respondendo à obediência de um homem que decidiu parar e ficar no lugar onde Deus disse para ele ficar até que ele cumpra o seu propósito. Então, no meio dessa reunião, eles começaram a falar algumas coisas muito interessantes que eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo isso. Um dos pastores que depois se tornou meu amigo, ele falou o seguinte: quando o avivamento chegar, nós vamos nos tornar pais melhores, nós nos tornaremos pastores melhores, nós nos tornaremos maridos melhores nessa hora. Irmão, eu sou uma pessoa que eu não penso para falar, eu vou pensar 3 dias depois. Essa hora eu já estava sentado na ponta da cadeira, eu falei, eu não estou ouvindo isso, velho. Porque se eu preciso de um derramar do Espírito para fazer o óbvio, é porque eu já fugi das Escrituras há muito tempo. Porque eu não preciso de nada externo para entender o que Ele já plantou dentro de mim. Então eu não preciso de um mover para ser aquilo que Jesus já garantiu para mim na sua morte e ressurreição. Então essa é a nossa crise, essa é a nossa expectativa, de que o Espírito Santo faça algo para eu ter que fazer aquilo que já era a minha missão. Só que esse povo de Juízes, esse povo não tinha crise, esse povo não tinha essa dúvida, esse povo era incrível. Pensa num povo que chamou a atenção de Deus. Deixa eu te explicar o contexto. Os hebreus já eram escravos no Egito há muitos anos. Deus, em Êxodo 3, vai conversar com Moisés através da sarça. E nessa conversa com Moisés, ele fala o seguinte: eu ouvi o clamor do povo. Pausa. Eu quero que você ouça algo aqui. E essa vai ser em muito a essência do que o Senhor quer falar conosco essa noite. Deus, Ele rejeita a oração de marido que não honra sua esposa. Deus rejeita a oração de filhos que não obedecem seus pais. Deus rejeita a oração de ovelha rebelde. Mas Deus nunca vai rejeitar a oração de um necessitado. Nunca. Nunca. Não interessa quem seja, como seja e onde esteja. O clamor do necessitado, todos eles chegam ao ouvido de Deus. Então, entenda bem, eu não estou falando da tua necessidade de passar férias em Disney. Eu não estou falando sobre a tua necessidade de trocar de carro. Eu não estou falando sobre a tua necessidade de casar. Eu estou falando sobre gente que tem necessidade real. É isso que eu estou falando. Então Deus está dizendo, eu ouvi o clamor do povo. E Deus está tão interessado no clamor do necessitado que Ele fala, eu tanto ouvi que eu desci para vingar eles. Então Deus está dizendo, eu vou vingar o necessitado. O clamor dele chegou para mim, eu vou descer. Moisés, você vai em meu nome, mas eu estou com você. Tanto é que depois, Deus vai falar para Moisés, Moisés, pode ir, vai anjo com você, vai coluna de fogo, vai nuvem, vai tudo. Vai ter a provisão, só que eu não vou. Daí Moisés fala, então se vira, manda outro, porque eu não vou. Porque o Senhor disse que ia. Então, Deus está dizendo, olha só, eu vou libertar esse povo, eu vou tirar eles da terra do Egito, e eu vou conduzir vocês até Canaã. Então esse povo, eles têm um ponto de saída, eles sabem de onde eles estão saindo, e eles sabem onde eles vão parar. Vou te dar um exemplo. Essa semana, foi semana passada, acho que foi isso, eu fui para Salvador. Eu estava ministrando em Salvador. Detalhe, eu fui para lá de ônibus, foi uma viagem maravilhosa. 2 dias de viagem, foi incrível. Porque aqui em Atibaia eu vim pegar o ônibus para Salvador. Aqui de São Paulo, aqui em Atibaia entrou um bêbado, que ia descer em João Pessoa. João Pessoa é para cima de Salvador. E ele sentou atrás de mim. Foi muito legal. Porque ele queria conversar com todo mundo. E eu não queria conversar com ninguém. E aí chegou uma hora, eu falei, Jesus, eu queria tanto ter um ministério no presídio, deixa eu matar esse rapaz? Eu não tenho problema. De madrugada eu acordei com a mão do bêbado na minha cabeça, eu falei, Satanás é você, não é possível. E ele, velho, eu tenho uma coisa,
O Klaus e a Fê, eles sabem do que eu vou dizer. Eu ronco muito, mano. Mas muito, não é pouco. Muito. O bêbado me gravou. E ele, enquanto eu estava dormindo, aquele corintiano, ele começou a mostrar a gravação para o ônibus inteiro. Velho, e eu tava roncando tanto que eu acordei com o ronco que o bêbado gravou. E o bêbado falou assim, ele acordou, para. E aí por isso que tava todo mundo me olhando. Mas por que eu tô contando essa história? Era só para desabafar mesmo. O que aconteceu? Daqui, da rodoviária do Tietê até Salvador, a gente parou em muitas cidades legais. Por exemplo, BH é muito legal, BH. Muito legal. Mas eu sabia que não era o meu ponto de parada. Então eu não podia ficar ali, por mais que fosse, para mim, fosse mais legal do que o lugar onde eu ia. Se eu parasse em qualquer outra cidade, descesse, fizesse um monte de coisa, ainda assim, eu não ia cumprir a missão a qual me foi destinada. Então esse povo, ele precisava entender que qualquer coisa que acontecesse entre o Egito e Canaã, nenhuma delas era definitiva. E essa é a nossa crise nos dias atuais, de não entendermos os processos a qual nós somos submetidos. E achar que o processo, ele é mais definitivo do que aquilo que Deus disse que ia fazer. Hoje, na hora do almoço, eu estava num bate-papo com uma amiga. E no meio dessa conversa, ela começou a expor algumas situações que ela estava passando. E o Senhor falou, diga para ela que eu estou cuidando de todas as coisas. E o hoje não é o definitivo. Porque eu não disse para ela o que ela está passando hoje, que esse seria o ponto final da vida dela. A nossa crise é ouvir a Deus, mas olhar para nós. Vou te dar não sei porque, isso não faz parte da mensagem. Um dia, eu estou numa sala de oração, isso foi em 2013. Estou numa sala de oração, numa madrugada dessas, e aí eu estou orando, e daqui a pouco o Espírito Santo começou a comunicar algumas coisas, e eu olho para a parede, aí tinha um mapa do Brasil, eu começo a orar pelo Brasil, e aí eu começo a orar, e estou orando pela nação, aí começo a orar pelas fronteiras, o Senhor fala, olha só, eu quero que você vá nessas capitais, e foi pontuando, você vai nesses lugares, liberar esse tipo de palavra. Fui embora para casa empolgado, 40 minutos da igreja até a minha casa, cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz, liguei o computador, decolar.com, não compre passagem, dão 2, 3 milhas em nome de Jesus, porque senão você vai andar com bêbado no ônibus, tá? Só um detalhe. Vou lá, passagem Curitiba, Boa Vista, R$2.700, eu tinha 50 na conta. Eu comecei a entrar em crise. Falei, peraí, vamos ver uma capital mais pertinho? Curitiba, Palmas, R$1.800, os 50 não aumentou, continuou 50. Eu comecei a chorar, eu falei assim, Deus, como é que o Senhor me manda para um lugar e não vai dar isso aqui? Ele falou, eu não te mandei pagar a passagem, eu te mandei ir. O Deus que chama, eu ouvi isso uma vez de um amigo na Colômbia, que aquele que convida, paga. O Deus que manda, Ele cumpre. O nosso problema é achar que Deus manda e eu sou responsável pelo que Ele mandou. Como a gente é soberbo, né? Já que a gente pode fazer alguma coisa. Mas enfim, isso é conversa para daqui a pouco. Então, Deus está falando para eles, olha só, eu vou tirar vocês daqui e vou te levar para lá. E agora, aqui no Egito, eles são comandados por um tirano chamado Faraó. E Faraó deixava esse povo sem comer, porque a gente já descobre isso aqui, o que acontece no deserto. E eles são liderados por esse Deus chamado Faraó, e quando eles saem do Egito, agora eles entram no deserto, e no deserto eles são comandados agora por um Deus invisível, que eles tinham dificuldade de se relacionar com esse Deus. E eles começam a fazer algo muito estranho. Deus diz para eles, montem suas tendas, a comida vai estar na porta, colham
comam o máximo que vocês puderem, não precisa guardar, porque amanhã eu vou dar de novo. E o que acontece? Eles colhem, eles comem e eles... Porque eles tinham medo que o Deus invisível fosse como o tirano. Então, a primeira vez que eles fazem isso, eu vou entender. Só que o problema é que eles transformam a desobediência em um costume. Porque eles começam a fazer isso sempre. Falam, não, agora a gente colhe, a gente come, a gente guarda e a gente limpa. Essas duas não eram para eles fazerem. E tem um problema em costumes. Porque se eu começo a transformar em costume, em algo repetido, eu vou transformar costume em uma cultura. E o problema de transformar costume em cultura é que você vai transformar a cultura em um legado. E o problema de transformar cultura em legado é que o legado mata uma geração inteira porque você foi desobediente no início do processo. E uma geração que não entendia o início vai morrer no fim. Então é nesse processo que a gente começa a se perder de Deus. Porque eles estão falando, não, eu preciso olhar para mim. Eu não estou preocupado com o que Deus está dizendo. Eles se esqueceram do que estava acontecendo lá. Que o Deus que tirou era o Deus que ia prover. Eles se esquecem disso. A tal ponto, e esse costume se transforma numa cultura tão maligna, que eles falam, era melhor a gente ter continuado escravo. Porque lá a gente comia alho e cebola. E eles começam a reclamar da liberdade. Só que acontece uma coisa, eles entram agora em Canaã. E a palavra fala que Canaã era uma terra boa, e trabalhar era só o que eles sabiam fazer. Porque era isso que eles faziam por muitos anos lá no Egito. Fome era tudo que eles tinham no deserto. Então eles vão novamente transformar costume em cultura. Porque eles vão começar a trabalhar. Porque eles estão pensando o quê? Eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. E isso parece uma coisa doce, sim ou não? Parece doce. Não parece um bom pai, aquele que diz, eu vou fazer pelos meus filhos aquilo que o meu pai não fez por mim. Não parece bom? Né? Só que isso é tão demoníaco quanto você consagrar o teu filho num terreiro. Aliás, é melhor você consagrar num terreiro do que você fazer isso. Por uma coisa, porque eu não faço pelos meus filhos aquilo que eu não tive. Eu faço pelos meus filhos aquilo que eles precisam. Porque se eu fizer pelas minhas filhas o que eu não tive, eu vou curar as minhas dores nelas e vou gerar nelas outras feridas que não vai ter quem cure. E aí o que vai acontecer? Vai crescer uma geração que não sabe o que é não, que não sabe o que é proibição, que não sabe o que é autoridade. Logo, uma geração inteira que se apartou do Senhor, e num tempo onde mais se ouve falar de Deus. Você tem noção? Você tem noção do que é nesses dias? E eu tenho falado isso com o meu coração rasgando. Não vamos conhecer, a não ser que haja um recalcular de rota. Nós não vamos conhecer mais um adolescente que cresceu numa igreja e depois de 30 anos, já velho, com seus filhos crescendo, vendo seus netos crescendo, na mesma igreja. Isso não vai acontecer, porque hoje eles não conseguem se enraizar por um ano no mesmo lugar, porque a primeira vez que o coração deles vem para fora e eles são confrontados, ele fala, tá vendo, ninguém me ama, eu vou para outra igreja. Ai, porque mais a palavra é a mesma. É claro que é. Aliás, mais ou menos, né? Que a gente acredita nos caras que falam que nós somos o centro do coração de Jesus, pô. Um Jesus que disse, um filho só faz aquilo que vê o pai fazer. A gente acredita agora que eu sou o centro de alguma coisa. Não sou o centro nem da minha casa, mano. Aliás, eu não sou o centro nem de mim mesmo. Porque minha vida não é minha mais.
E aí eles começam a fazer o quê? Eu preciso deixar um futuro para os meus filhos. Eu não quero que eles passem o que a gente passou no Egito. Eu não quero que eles passem o que a gente passou no deserto. Então vamos trabalhar. E agora, essa geração lá atrás do Egito, que não tinha perspectiva de futuro, agora aqui em Canaã eles têm. Aqui agora eles não são mais escravos. Eles não casam com outros escravos que têm filhos escravos. Não, eles são livres. E eles vão trabalhar, e eles estão trabalhando, e a gente precisa dar futuro, e dar futuro, e dar futuro, a ponto do que nós lemos em Juízes 2. No versículo 10 diz que morre a geração de Josué e os remanescentes do Egito. E nasce uma outra geração que não conhecia Deus, nem tampouco as suas obras, nem o que ele tinha feito. Agora a gente tem um problema grande. Porque esse povo aqui de Canaã, eles têm absolutamente tudo. Eles têm futuro, eles têm perspectiva, eles têm prosperidade, eles têm absolutamente tudo, menos um Deus. Só que o fato deles não terem um Deus, não arrancou deles o que foi enxertado dentro deles, que era fome e sede por um Deus. Eles tinham isso. E esse povo que tem fome e sede de Deus, eles começam a olhar ao redor e ver que um povo adorava Baal e o outro Astarote. O que eles fazem? Eles vão adorar Baal e Astarote. E eles não são o povo que nós somos aqui, gente. Não é um povo que adora com mão levantada. Não é um povo que adora porque a música é boa. Não é um povo que chora quando a música tem a ver com as minhas emoções. Não, é gente que pratica a adoração que eles professam. É gente que não canta por cantar, canta porque entendeu. E eles vão praticar a adoração agora. E eles são tão bons, mas tão bons nisso, que Deus fala assim, eu preciso descer de novo, só que agora eu preciso parar o povo que eu libertei. Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo aqui. O Klaus já está enjoado de ouvir essa história da minha mãe. Quer contar? Minha mãe tinha mais 6 irmãos. Minha mãe é mais velha. E aí minha mãe um dia acordou e pediu para minha avó fazer macarrão. Vó, mãe, faz macarrão. Minha avó, não. Mãe, por favor, só um macarrãozinho, não estou te pedindo nada, não. Mãe, por favor, só um macarrão. Minha avó falou, filha, eu vou fazer arroz, feijão e bife para teus irmãos. Teu macarrão vai demorar. Não, mãe, eu quero, eu estou com fome. Minha avó falou, tá bom, mas vai demorar. Falou, não, mãe, tudo bem, eu espero. E você há de convir comigo que se tiver algum vegano aqui, eu não quero te conhecer. Em nome de Jesus, te repreendo. Saia dessa cegueira. Como que alguém consegue comer carne de jaca? Pelo amor de Deus. Como? Picanha no alho, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, sinto o cheiro já. Receba a revelação, irmão. Glórias. Aí, você há de convir que uma família, que uma casa onde está sendo frito bife para 8 pessoas, não tem Luísa Mel que resista. Não tem. Faz o teste. Tua parentela está dormindo. Frita um bife 3 horas da manhã e deixa o cheiro escoar. Quero ver se não acorda. Eu quero ver se não acorda. Eu estou com fome. Dá fome na hora. E aí minha avó está fazendo bife para o exército. Daqui a pouco o macarrãozinho dela lá está cozinhando. O bife ficou pronto, óbvio. Minha avó está lá, está dando a comida dos filhos. Vai minha mãe com o pratinho dela para a fila. Minha avó, o que foi, Rita? Falou, não, mãe, quero um bife. Quer não? Você quer macarrão? Não, mãe, só um bifinho. Não, mãe, por favor, não te pedi nada. Não, filha, tem um macarrão. Mãe, por favor, só um bife. Minha avó avisou. Falou, você vai comer um macarrão? Vou, estou com vontade. Então tá bom. Minha mãe foi, comeu, acabou de comer. O que ela fez? Pegou o pratinho dela, foi para a fila para lavar, para ir embora, para brincar. Minha avó falou, onde é que você vai, Rita? Teu macarrão está pronto. Quero não, mãe, estou cheia. Ah, você quer? Claro que você quer. Não, quero não, mãe, estou cheia, vou brincar. É minha vez agora, esconde, sou eu. Quer não.
você vai comer. Mãe, não quero, eu estou cheia. Você vai comer. Não quero, vou comer. Minha avó avisou, corre. Minha mãe correu. Minha avó correu. Só que minha mãe correu para o quintal. E minha avó falou, eu não vou ficar correndo atrás dessa menina. E tinha, no meio do quintal, alguns tijolos. E o tijolo baiano, que é o quadradinho, laranjinha, pesadinho, maravilhosinho. Minha avó falou, eu não vou ficar correndo atrás dessa menina. Ela pegou o tijolo, pé esquerdo na frente de apoio, direitinho aqui, fechou o olho da pontaria. Por favor, não façam isso com seus filhos, tá? Isso mata. Fechou o olho e deu, toma, pum! No meio da cabeça da minha mãe. No meio, mas ela avisou. Essa história foi boa, muito boa para mim. Muito boa. Porque toda vez que eu desobedecia, minha mãe falava, filho, vem cá. Eu, o que foi, mãe? Põe a mão aqui. Tá sentindo? Ela pegava o meu dedo e ia até a cicatriz. Achou? Você quer uma para você? Vai me obedecer agora. Só que o que Juízes está dizendo, que esse povo de Canaã não tinha isso. Eles não tinham passado. Só tem um detalhe. Quando Deus diz para eles, na última praga, para eles saírem e levar os despojos, Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo o seguinte, para vocês contarem para os filhos dos seus filhos o que eu, o Senhor, fiz, e como eu livrei vocês com forte mão das mãos de Faraó. A missão do povo que era escravo no Egito não era trabalhar em Canaã, não era buscar provisão em Canaã, porque Deus já estava dizendo, eu sou a provisão de vocês, eu sou o dono da terra de vocês. A única missão desse povo era contar a história. E eles estão pensando o quê? Não, vamos fazer para que meus filhos tenham. E os filhos deles se tornam tão famintos por Deus, que Deus decide descer e começa a travar o povo. E Deus começa a entregar o povo que Ele libertou agora para os seus inimigos. Mas Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz, botava o juiz para liderar o povo. E o povo estava sendo liderado por esse juiz. Enquanto o juiz estava vivo, Deus era com o povo. Deus era com o juiz e o povo estava sendo abençoado. Morria o juiz. Olha o que acontece. Os filhos se tornavam piores que os seus pais. Costume, cultura, legado. Por uma desobediência no início da corda, lá no final, a perversão se tornou cada vez pior. E cada vez isso ia se tornando pior. Te contar algumas histórias essa noite, tá? Um dia eu fui fazer uma viagem com a minha esposa. Minha esposa, ela se chama Iáscara. Não é um nome feio, te repreendo já, em nome de Jesus. É um nome excêntrico. Casou comigo, ela pode o que ela quiser também. Minha esposa se chama Iáscara. E uma vez, a gente já está casado há 13 anos. E minha esposa é o tipo de mulher que não conversaria com um ser humano como eu, nem se ela estivesse sendo paga para isso. Numa condição normal, ela é atendente de uma loja no shopping. Entrei na loja, ela fala, atende o mendigo ali. Ela não ia falar, só que esse é o erro. E aqui, eu vou, quer ver? Você que é homem, solteiro, levanta a mão. Você vai me agradecer. Homem solteiro, levanta a mão. Calma, não vou pedir para você vir aqui na frente dançar, falar nada não. Diego, teu nome, né? Diego, tá aula de inglês, não é isso? Não é revelação não, eu já ouvi falar de você já. Quiser me ofertar um inglês, eu tô dentro, hein, vaso? Tô aqui, pensa bem. Então, homem solteiro, eu vou te dar uma dica. Principalmente homem solteiro feio. Esse é para os desprovidos de beleza. Vou te ensinar a fazer um ato profético bom. Irmã bonita, se prepara, proteja o seu pé. O que você vai fazer, feião? Vai fazer o seguinte, você vai chegar na irmã que você está lá, o desafio, o Golias. Porque todo feio da igreja, ele gosta de um desafio. Ele só gosta da irmã mais bonita da igreja. É incrível, incrível. O feio não gosta do comum. Ele gosta é do desafio. Porque todo feio é de oração. Não existe homem feio que não ore. Homem feio é de oração. E outra coisa, mulher bonita. As irmãs, vou te falar. Quer casar com um pastor? Procura o mais feio da igreja. Porque isso é quase 100%. Tem um chamado pastoral, é feio. Aí o que acontece?
É a primeira vez que eu estou aqui, né? Então eu vou... Então... Obrigado. Ainda bem que você entendeu. Ainda bem que você entendeu. Eu quero voltar. Inclusive, eu estou orando para ir no retiro. Então, o Mota é bonito. O Mota é bonito. A pastora disse, não sou eu. Ela que disse. Meu Deus. Que nível de cegueira, Jesus. Tá bom, volta. Você, o que você vai fazer, vaso feio? Vai chegar perto da varoa, da vasilha. Você vai, pelo amor de Deus, nesse dia do ato profético, lava teu pé, troca a meia. Vai chegar perto dela, vai tirar o seu tênis, você vai pisar no pé dela e fazer uma oração. Deus, o Senhor disse que onde eu plantar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Se isso não der certo, eu não me chamo Leonardo. Eu fiz e deu certo, estou casado lá. Você vai conhecer minha esposa. Enfim, numa época lá, nós estávamos numa crise, a gente estava numa crise no casamento. Estava um tempo difícil, eu falei, preciso de um dia, preciso fazer uma viagem dessa, de avivamento puro, aleluia. Quem é casado me entende. Quem é mais de 5 anos casado sabe bem do que eu estou falando, porque você já está nessa fase aí. Aí eu tive a brilhante ideia, eu falei, eu vou fazer uma surpresa para ela. E aí eu consegui fazer uma reserva de 3 dias e 3 noites no Hotel Fazenda. Só que é óbvio, olhando para a minha cara, o nível de interação que eu tenho com a natureza. É óbvio. Você consegue me ver montado num cavalo, tirando leite de vaca de manhã. É óbvio que eu amo isso. Meu irmão, meu sonho é viver num sofá. Eu não quero cama, eu não gosto de cama, eu gosto do sofá. Sabe o que é sofá? Ficar deitado, botar antes, é porque agora eu larguei o refrigerante, graças a Deus, mas era botar um refil de Coca-Cola dentro do sofá, um canudinho saindo aqui. Um monte de petisco dentro, filho, e acabou a minha vida. Só ia pregar deitado. E assim ia acabar a minha vida. Eu não quero saber de bicho, mas a mulher gosta de bicho. Eu preciso do avivamento, tem que fazer. E lá, velho, foi um desafio. O chalé era embaixo, o lugar de comer era em cima. E pobre só gosta de uma coisa quando vai para o hotel: café da manhã. 7 horas da manhã eu acordava o ser humano, vamos, pelo amor de Deus. Ela, para onde? Vamos tomar café, meu amor, por favor, vamos, tá na hora. Já começou. Ela, peraí, eu só vou fazer uma maquiagem. Maquiagem para quê? Deixa a tua cara bem aí, tá bom? Eu já tô aqui, venha, vamos logo. Não, por favor, só uma base. Base para quê, meu Deus? Vamos logo, mulher. Vai acabar o café, tem que subir a ladeira. Gordo não gosta de andar, vamos logo. Daqui a pouco, agora é só botar um negócio. Que não é negócio? Ô, ser humano, em nome de Jesus, vamos embora. Para com essa vaidade aí, você vai morrer, vamos embora. Arrastava, chegava lá, subia a ladeira, chegava na hora do café, só o farelo. E eu distinguia: bolo de cenoura, bolo de mandioca, nossa, milho cremoso tinha hoje, meu Deus. Só sobrou pão velho seco, café, mano, gelado. E aí eu já olhava para ela e falei, ó. Aí voltava, já ia para o quarto, aí eu falei, agora vamos, vai me recompensar. Já estava brava. Não, quero ver bicho, eu não quero ver bicho, mulher. Pelo amor de Deus. Pensa num caos que foi esses 3 dias. Um dia avivado só teve um dia que foi legal. Os outros dias foram terríveis. Vamos embora. Aí beleza, entramos no carro. Dessa cidade onde eu estava, para a minha cidade, tem uma cidade chamada Itapira. Eu não sei quem conhece essa cidade, mas os mais antigos aqui, gente experimentada aqui, vai lembrar de um desenho chamado Caverna do Dragão. Graças a Deus que a ideia que tiveram de fazer o filme desse desenho, aboliram, porque com a crise de ansiedade que esse povo vive hoje, nesse filme você ia morrer. Para você que não sabe, era um monte de jovem não tem o que fazer, aí foram para o parque de diversão, entraram num buraco. Aí encontraram um bendito unicórnio. E para eles saírem do buraco, eles estão lá, vamos embora, não vamos embora, o que a gente faz aqui? Quando eles achavam a saída do lugar onde eles estavam, aí o menininho chorava, mas o unicórnio, ele tem que ir. Não, mas o que é do buraco fica no buraco. A gente não vai, mas o unicórnio, meu Deus, vamos embora, não vamos sair. Eles vão sair, daqui a pouco eles voltavam pelo unicórnio, voltavam a procurar o buraco. Velho, era um loop sem fim. Eu tenho convicção que quem fez esse desenho
nasceu em Itapira, no interior de São Paulo. Irmãos, da entrada da cidade à saída dela, dava 5 minutos. Eu consigo te explicar como é que você entra e sai de lá. Toda vez que eu entrava, eu ficava 40. Toda vez eu me perdia. Toda vez. Uma vez estava aí um adolescente, que eu fui pregar, tive que passar por lá. Eu comecei a chorar, ele falou, Léo, o que você está chorando? Eu falei, a gasolina acabou, a gente não tem dinheiro. Vamos virar morador de rua aqui em Itapira. Nunca mais a gente vai sair daqui. Quando eu entrei em Itapira, eu lembrei, eu vou me perder. Olhei para a hora do almoço. Gordo não pode passar fome. Parei no restaurante. Assim foi a história. 10 segundos que eu sentei na mesa. 10 segundos. Peguei o cardápio. E aí, irmão, tudo bem? Tá. Ó, 65. Isso. Tudo, completo. Coca, limão e gelo. Pode trazer o refrigerante agora. O ser humano que eu chamo de esposa. Pegou o mesmo cardápio. Era o mesmo, não estava em braille. Não estava em mandarim. Era o mesmo. Ela pegou da minha mão, inclusive. 10 minutos. Não mudou o cardápio. Era a mesma comida. Pô. Não tinha que explicar, estava fácil. Frango, arroz, frango grelhado, bife acebolado, era só isso que tinha. 10 minutos depois, esse ser humano maravilhoso que eu chamo de esposa, vira para o garçom, moço, me dá um igual dele com suco de laranja. Irmãos, nessa hora eu aprendi uma coisa muito importante para maridos. 10 segundos de loucura vai te dar 10 anos de cadeia. Nessa hora eu falei, eu vou agredir, não é possível. 10 minutos para isso. Aí o que aconteceu? Graças a Deus a sabedoria pousou nela, ela levantou e foi para o banheiro. E na frente da mesa tinha uma TV e estava passando um casamento. Essa história, procure no YouTube, essa história é famosa. Essa semana, e aí você vai entender algumas coisas, que essa semana eu li uma matéria do desenrolar desse casamento. Era um casamento de um japonês. Havia um desenho no Japão e uma empresa fez uma boneca da vocalista de uma banda que tinha no desenho. E ele era apaixonado por esse desenho e ele decidiu se casar com a boneca. E mostraram o casamento deles. Eles fazendo os votos, daí mostra o dia a dia dele com a boneca. E uma das cenas da matéria que mais chama a atenção é quando ele chega do trabalho, ele vai falar, a boneca falava, tinha um holograma. E na conversa, a boneca falava assim, você chegou do trabalho cansado, vai tomar banho para a gente jantar, para você me contar como foi o seu dia. E aí vai terminar a matéria, eles estão desligando as câmeras, um câmera está ligado, e ele chama o repórter e fala, eu quero que vocês coloquem aí nessa matéria, que não é para ninguém julgar minha forma de amar. 2 coisas sobre essa história. Primeiro, esse homem estava tentando entrar com um divórcio contra a boneca. E ele está tentando se divorciar porque a empresa que fez a boneca não atualiza mais o software, ela não consegue falar as palavras que ela já falava. Então, na verdade, ele não queria um casamento, ele queria diálogo. Segundo, esse homem lembra costume, cultura, legado. Ele já juntou algumas pessoas no Japão, porque ele está criando, tem um nome que eu não vou lembrar agora, ele está criando uma associação de pessoas que amam as mesmas coisas que ele ama. E ele está começando a fazer algumas palestras no Japão. Ouça bem, não demora 5 anos para isso ser uma febre no Brasil. Vou te contar uma história, o Eric vai lembrar disso. Um dia eu vi, tem uma menina nos Estados Unidos que ela está milionária, porque ela se porta como um bebê, e vive como um bebê, e ela transmite a vida dela o dia inteiro. E eu estou contando isso numa igreja, o Eric e a Gabi estavam nesse dia, e aí eu estou vendo, e aí no fundo da igreja eu estou vendo uma risada, de um amigo nosso. E eu falei, o que está acontecendo aí, Paulo? Ele falou, esse ser humano aqui, que eu não vou dar o nome, esse ser humano aqui, a namorada dele está fazendo a mesma coisa aqui no ABC. Ela vive chupando chupeta, vive carregando a fraldinha. Quanto tempo você acha que as pessoas vão casar com um Pikachu? Quando eu vejo isso, quando termina essa matéria, minha esposa volta. E o Espírito Santo me pergunta uma coisa. Ele fala, filho, quem está errado? Esse homem
que não sabe o que é casamento, não sabe quem eu sou, não sabe o que é aliança, não sabe o que é eternidade, não sabe o que é família, e se casou com uma boneca, zombando daquilo que eu criei. Ou errado, é você que sabe quem eu sou, sabe o que é família, sabe o que é eternidade, sabe quais são os meus planos, sabe o que eu instituí e não consegue esperar 10 minutos para que a mulher que eu dei para você passar a vida inteira escolha aquilo que ela quer sem que você fique nervoso. Quem está errado? Aí nós olhamos para fora, a gente vai olhar para fora da igreja e vai falar assim: meu Deus, o mundo está... E agora a igreja está em polvorosa, está todo mundo desesperado, porque eles estão votando. Agora começou, agora eu aqueci. Ai, porque eles estão voltando e o Brasil será... Eles vão legalizar o aborto. Ótimo, eu também sou contra. Sou cristão, filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gente, é contra o aborto, sim ou não? Isso está errado, não está? Mas então quer dizer que eu luto para que não matem, mas eu também não olho para os órfãos? Como é que faz? Me explica. Eu posso me levantar contra algo que é contra a palavra de Deus, mas eu também preciso olhar para aquilo que é a favor da palavra de Deus. E a palavra diz que nossa é a causa do órfão e da viúva. E aí, se eu te perguntar onde tem os melhores restaurantes daqui, você vai saber me falar, não vai? Você vai saber me falar onde tem um restaurante japonês bom aqui? Você provavelmente deve me falar: Léo, tem uma churrascaria aqui que é maravilhosa. Mas se eu te perguntar, me fala onde é o orfanato mais próximo. Me fala onde tem um asilo mais próximo. E qual foi a última vez que você foi lá? Ai, mas a gente é contra o aborto. Mas não houve o clamor do necessitado. Você está transformando em carne e sangue o que era para ser lutado contra principado e potestade. Só que eu não posso enfrentar principado e potestade se eu não consigo cumprir princípios básicos da palavra de Deus. Houve um evento no Brasil, agora comecei a empolgar, há 3 anos atrás. A palavra foi, e é bom que vocês, a introdução, antes de eu pegar o microfone, foi falado sobre a escola de profetas. Então você que tem chamado profético, presta atenção, essa é de graça. Hoje eu estou bonzinho. Presta muita atenção nisso. Profeta não é aquele que libera a palavra. O encargo profético é de gente que vive ela. Profeta não profetiza, ele é a profecia. E aí teve um evento no Brasil, e a gente ama profeta importado. Estou dizendo tanto que segunda-feira vai ter gente do alto calibre aqui, não estou dizendo que isso é errado. Eu só acho errado nós ouvimos no Brasil coisas que a gente já ouviu e não quer viver. E aí a palavra, 3 estádios, 150 mil gente, deles para cima e coisa arada, uau, nós vamos ganhar a nação. E a palavra foi: o Brasil será a nação que vai extinguir com a orfandade. Vocês acabarão com os órfãos da nação. Uau! Falei, é isso, velho. Meu Deus do céu. E cara, eu sou o contraponto de tudo que você imaginar. Se me perguntar, você gosta de fulano? Não. Isso aqui também não. Eu sou o contraponto. Mas quando me falaram isso, velho, meu coração se acendeu. Eu falei, meu Deus, agora vai acabar no Brasil. Por um detalhe, eu tenho 42 anos, com 16 anos de idade, a igreja a qual eu congregava tinha um orfanato. Eu odiava criança. E eu falei, e eu era o que fazia tudo na igreja, então para tudo eu precisava estar junto. E naquele ano, nós éramos responsáveis pelo orfanato no Dia das Crianças. E eu falei, eu não vou ajudar, só que eu sou gordo. Eu sou gordo desde quando eu era magro. Então, eu tinha fome. Aí desci para tomar café.
Um irmão da igreja está com uma menininha no colo, eu já de longe aqui, sai daqui. O irmão falou assim: Léo, segura ela, porque eu preciso tomar café. Eu peguei por educação, querendo largar. Quando eu peguei a menina no colo, ela achou que isso daqui era um brinquedo, que parece mesmo uma coxinha, apertou meu nariz. No que ela apertou meu nariz, eu não conseguia largar mais essa menina, 16 anos de idade. Eu só fui tirar, arrancaram ela do meu braço, 15 para meia-noite. E eu fui de Franco da Rocha até o centro de Cotia, chorando. Acordei a minha mãe 1h30 da manhã dizendo: nós vamos adotar uma criança. Então adoção para mim, isso é a minha vida, não é um discurso. Desde os 16 anos de idade. Então eu falei: uau, agora o Brasil vai mudar, as coisas vão. Fui puxar na internet, números de crianças aptas à adoção, 33.300. Eu falei: rapaz, a não ser que eu tenha fugido da escola muito cedo, 150 para 33, eu acho que um ganha do outro. Eu acho que dá para a gente acabar com os órfãos e já fazer fila de espera para acabar. Se nascer, já tem. Sabe o que eu descobri semana retrasada? Número de órfãos no Brasil: 40.000 crianças. Não diminuiu, aumentou. E a gente está aqui falando: Deus se manifeste, Deus se revela, enquanto Ele está se revelando claramente. E a gente está falando assim: esse Deus eu não quero. E aí você pode falar para mim assim: Léo, mas eu não tenho, sério mesmo, não fala para mim não. Porque já teve gente que teve coragem de falar assim: eu não tenho chamado para adoção. Eu falei: não existe chamado para adoção, mano. Não existe. Não existe. Existe amor ao Evangelho. Aí você pode falar assim: cara, eu não vou adotar. Tudo bem, não adote. Mas o que te impede de ofertar 2 horas de 30 dias num mês para você servir num orfanato? O que te impede de você ofertar 2 horas de 30 dias para você sentar num asilo? O que te impede? Um dia, minha sogra, a irmã dela estava num asilo. E essa irmã dela morava em Londrina. E minha sogra estava indo com a minha esposa para lá. E um dia antes da viagem, elas saíram para ir no shopping comprar algumas coisas. E nessa volta, minha sogra volta com uma caixa de boneca. E eu olhei e falei: o que essa velha endoidou? O que aconteceu aqui? O que eu perdi? Daí eu perguntei para minha esposa: o que tua mãe está fazendo com essa boneca? Não, ela falou que vai dar para a irmã dela. Eu falei: mas tua mãe está maluca? Minha esposa chega, no dia lá, ela me manda um vídeo. E no vídeo, a tia da minha esposa tinha Alzheimer. E a boneca falava. Só de lembrar já me dá um ruim. Sabe quais eram as únicas vezes que a memória dela lembrava de coisas? Quando ela pegava a boneca no colo e a boneca começava a conversar com ela. Aí você pode falar assim: ai, mas o que tem isso comigo? Se o culto demorar 5 minutos a mais, a gente se desespera, mas fica 40 minutos, 1 hora, 2 horas na porta da igreja. Por que você não reverte a tua fofoca em algo bom para o reino de Deus? E depois a gente vai falar que o que está acontecendo fora da igreja é horrível. E aí você não adota. Deixa eu te lembrar de uma história que talvez você não tenha ouvido. 2 mulheres numa cidade chamada Samambaia, na capital do país. 2 mulheres casadas adotaram um menino. Quem lembra dessa história? Agora, se você não lembra disso, o que elas fizeram? Elas decidiram fazer uma cirurgia de transição de gênero do menino. Só que não foi no hospital. E decidiram cortar o órgão genital daquela criança. E quando elas viram que a cirurgia que elas fizeram não deu certo,
Elas torturaram aquele menino até a morte. E aí a gente olha e fala, meu Deus, que horror. Mas a gente não se levanta como aqueles que ouviram a voz do Cordeiro, para serem como a voz daquele que clama no deserto, para anunciar a justiça dele, como fazendo por eles o que ele fez por mim. Eu fui adotado por ele, agora eu adoto para que eles saibam que ele está vivo. O Evangelho não é verdadeiro pelo que eu sinto aqui. O Evangelho não é medido pelo que eu vivencio aqui. Não são as experiências, as horas de culto, as manifestações aqui que validam que o que nós estamos vivendo é verdade. Mas é o que nós... Sabe quando que esse culto de hoje, sabe quando que ele vai ser bom? Sabe quando que a gente vai poder falar que esse culto foi bom? Segunda-feira. Hoje não é termômetro. Porque daqui a pouco, quando o louvor subir e nós começarmos a cantar as canções, e quando o Espírito Santo te pegar e você chorar, e você começar a se arrepender, isso não é o termômetro. Mas quando você sair daqui, quando você decidir viver aquilo que você ouviu aqui, lá fora a gente vai falar, uau, o culto sábado foi incrível. Por quê? O órfão foi assistido na sua necessidade, a viúva foi acolhida na sua velhice, o perdido foi encontrado na sua necessidade. Jesus foi conhecido em todos os lugares que eu fui. Ah, uau, o culto de sábado foi incrível. Um dia, eu estou numa sala de oração com um amigo. Eu também não sei porque que eu fui para lá. E aí eu descubro que eram pessoas que estavam orando para que o Senhor se levantasse em justiça naquela cidade. E essa cidade você já ouviu falar, e você vai descobrir isso no final. É uma cidade chamada Planaltina do Goiás. Você já ouviu falar muito nessa cidade. Alguns ficaram com muita raiva, outros fizeram muito meme, mas você já conheceu Planaltina. E aí eu estou lá, e esse meu amigo fala o seguinte, falou assim, ó, no início da pandemia, uma ONG saiu por todas as cidades satélites de Brasília e foi recolher pessoas em condição de rua e trouxe para a estrutura da ONG aqui em Planaltina. E quando eles chegaram aqui, alguns quiseram ir embora, não aguentaram, outros ficaram. E eles não foram embora de Planaltina, é bem distante do centro de Brasília. E eles foram para o centro da cidade. Então quer dizer que aumentou em 500 o número de pessoas em condição de rua em Planaltina. Então com isso aumentou o número do tráfico de drogas, o número da violência, o número da morte, o número de assalto, o número de estupro. Tudo que é ruim aumentou. E o meu amigo disse que os pastores da cidade que nunca se falavam, nunca se reuniam em conselhos de pastores, eles começaram a se juntar e começaram a orar juntos. Pastores que se odiavam começaram a orar, e eles eram intencionais. E a oração desses homens era, nós vamos orar para que Deus leve embora essa ONG, porque por causa dessa ONG nossa cidade foi afetada. Na mesma hora o Espírito Santo fala comigo. Ele fala, aquelas pessoas em condição de rua no centro da cidade, eles estão adorando um Deus. Só que o Deus dele é a violência, o Deus dele é o sexo, o Deus dele é a droga. Se aqueles a qual conhecessem o Deus verdadeiro, os ensinassem quem eu sou, eles me adorariam. Que o povo de Juízes, eles só adoraram Baal e Astarote, porque os seus pais se preocuparam em outras coisas, do que fazer com que Deus fosse conhecido. Aí você pergunta, tá, de onde eu conheço Planaltina? Lembra da história do morador de rua, que teve relação sexual com a menina da academia? Você lembra disso? Ele era de Planaltina. Meu amigo cuidava desse cara. Alguns meses, aliás, há um ano atrás, eu estava ministrando em uma igreja, uma mulher interrompe o culto, falou, pastor, esse homem está aqui na rua da cidade. E ele chorando para o meu marido disse, eu preciso de uma igreja. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Só que todas as igrejas que eu entro, eles me expulsam a pontapé. Se esse homem não tiver esperança na igreja, ele vai ter esperança em quem? Se eu não vivo o evangelho ao qual eu ouço, o mundo vai ter esperança em quem?
Para nós orarmos, eu vou te contar 3 histórias de pessoas que decidiram viver o Evangelho de verdade. Eu quero que você ouça essas histórias com essa interpretação aqui. Eu vou facilitar a tua vida, presta atenção. Existe um esporte chamado salto com vara. Quem já viu? É uma das provas mais infantis das Olimpíadas. Aquilo é coisa de criança. Só que depois que eu assisti a final da Olimpíada de 2016, que foi do Rio, né? Cara, assistam isso no YouTube. Já vou te garantir, o Brasil ganha. Mas se você não assistir a final em pé, no meio da tua sala, gritando e xingando francês, você não assistiu direito. Cara, é incrível. Eles põem um limite para pular, e aí tem 10 atletas lá. O primeiro que pula, ele tem que pular o limite que a organização estabeleceu. E o primeiro, ele ganha o poder de aumentar o nível. E quando ele sobe o nível, ele é obrigado a pular o nível que ele elevou, e ele obriga os outros a pularem no mesmo nível dele. Quem não consegue pular, daí se o primeiro falha, o segundo se torna o primeiro, e assim vai até que sobre um. Cara, é incrível a final de 2016, incrível. Isso quer dizer, se você não pular, você está fora. Entenderam isso? Vou te explicar de uma outra forma. Se tiver alguém aqui que você abandonou, se você tomava refrigerante e não toma mais, você condenou todas as pessoas que dizem, eu não consigo parar. Porque se um consegue, ele condena todos os outros. Biblicamente falando, é só você ler a história dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver que pela integridade de Noé, toda a humanidade foi condenada. Entenderam isso? Se você não chegar no nível que estão estabelecendo, você está fora. Tudo bem? Posso contar? Vou te dar um toque, um conselho de amigo. A hora de ir embora é agora. Nós somos julgados segundo a luz que nós temos. Então, quanto mais eu sei, mais em risco eu estou. E eu vou do nível mais baixo, quando eu chegar nisso aqui, você está desesperado. Então, a hora de ir embora é agora. Não tem problema, pode ir em paz. Se quiser ficar ali fora, para você comer teu lanche depois com a galera, fique em paz. Mas vai ouvir. Posso começar? Glória a Deus. Vamos lá então. Baixo. Simples. Um missionário, ele estava fazendo missões na Índia. E esse homem, ele estava pregando num povoado e ele começou a ter dor de dente. No dente de trás. E o dentista mais próximo dele, da cidade mais próxima, ficava a 13 quilômetros. Que dá mais ou menos 6 horas e meia andando. Deve ter dado mais, porque andando, ele não tinha moto, carro, nada, ele tinha que ir andando. E se você pesquisar dentista na Índia, é uma das coisas mais nojentas, porque eles tratam o povo na calçada. E se você, não sei se você sabe, se você tiver uma inflamação no dente e não tratar, você morre. Porque a inflamação vai direto para o teu coração. Então você tem que tratar muito bem. E tem que cuidar com alguém, por isso que tem que estar tudo esterilizado. Então ele chegou lá no dentista. Falou, dentista, estou com dor no dente, o dente de trás está doendo. Aí o dentista falou, peraí que eu vou preparar os materiais. Imagina o nojo. Ele sentou no banquinho do dentista, lá no meio da calçada, ao ar livre. O dentista falou, me aponta aí qual dente que eu tenho que arrancar. Ele falou, não é o dente que está doendo não, pode arrancar todos os dentes da minha boca. Ele, como assim? Todos os seus dentes estão doendo? Ele falou, não, só o de trás. Mas então por que você quer que eu arranque todos os dentes da sua boca? Ele falou, porque eu estou aqui a 13 quilômetros de distância. Eu sou um missionário e estou pregando o evangelho. E se eu tratar só a minha dor agora, eu posso voltar para lá e eu correr o risco de outro dente doer e eu ter que voltar. E no tempo que eu estou aqui tratando a minha dor, tem pessoas morrendo sem ouvir falar de Jesus. Então eu prefiro não correr o risco de ter dor novamente, mas aquelas pessoas morram conhecendo o Senhor, do que eu trate só de mim mesmo. Eu sou uma pessoa que tenho alguns amigos. Eu conheço uma família de pastores que são dentistas, e eles disseram, Léo, quando você pregar essa palavra, pode convocá-los e ver quem quiser arrancar o dente em nome de Jesus, nós vamos arrancar os dentes dessas pessoas de graça, e eles ainda vão levar um sorvete na faixa embora. Minha pergunta, quem aqui
Quer arrancar o dente em nome de Jesus para eu conectar você com meu amigo? Levanta a mão. Lembrando, a gente está numa igreja ainda, né? Não é uma palestra coach, é isso? É a igreja, não é? Sim ou não? Sim. Ninguém vai? Vamos, gente. Ninguém? Ué, a gente, tá bom. Vou subir o nível. Quer ir embora? Vamos subir, vai piorar. Vamos lá. Uma menina de 17 anos, nos Estados Unidos, foi para uma cruzada evangelística com uma equipe de missionários. E no país onde ela estava, eles foram pregar num presídio. E nesse presídio, os presos decidiram tomar os missionários de refém. E ao olhar para aquela adolescente, eles acharam por bem, não tem outra expressão, eles decidiram estuprar essa garota, de 17 anos. E preso após preso, começou a violar essa menina. E a cena era tão pesada porque ela não oferecia resistência. E diz que enquanto ela estava sendo violada, ela ficava intercedendo pelos seus violadores. E a oração dela é: Deus, eles só estão fazendo isso porque eles não te conhecem, se apresenta para eles. Um dos presos ficou tão chocado com a cena, que diz que ele olha para ela e diz: a partir de agora eu não sou um de vocês, me tratem como um desses missionários, porque eu quero o Deus que essa menina serve. A polícia invadiu, pegaram os missionários como reféns, como escudo humano, e essa menina morre num tiro de um policial. Só que a história piora, porque a mãe dela, meses depois que a filha dela morreu num tiro de um policial, numa rebelião num presídio, a mãe dela acha o caderno dela de oração. E no caderno dela de oração, 60 dias antes, 2 meses antes, está escrito assim: hoje no meu devocional, Jesus falou comigo. E Jesus me mostrou que eu vou morrer num tiro de um policial, depois de ter sido estuprada pelos presos. Mas mesmo assim, hoje, eu decido morrer por aqueles a qual Jesus decidiu amar. Como eu disse, eu tenho alguns amigos. E tem um pastor na Zona Sul de São Paulo, que ele faz viagens proféticas para o Irã. Eu tenho um outro amigo, estava fazendo uma chamada de vídeo com ele hoje, e ele falou assim: Léo, quem quiser ir com esse teu amigo pastor, eu vou enviar. Nem precisam tirar o passaporte, eu vou pagar o passaporte, eu pago a passagem. Minha pergunta: quem quer ir? Levanta a mãozinha. Vamos lá. Não sei por que eu fiz essa pergunta aqui. Vocês não vão, pô. E sabe por quê? Eu sei que vocês têm um projeto aqui em Santana do Parnaíba. Vocês não vão lá, que vocês não correm risco de nada. Vocês vão morrer por Jesus? Vai não, pô. Sou bobo. Desculpa a pergunta. Desculpa, foi mal. Posso terminar? Clima bom que está aqui, né? Está muito legal ver vocês. Posso terminar? Isso aqui vai acabar com você. Vai embora. Ninguém quer ir? Então vamos. Eu tenho uma filha. Aliás, 2. Minhas filhas são incríveis. Minhas filhas são incríveis. Minha filha mais velha se chama Sara. Ai, meu Deus. Vai ser muito legal hoje, tá? Quando eu conheci a Sara tinha 18 anos de idade. Minha filha estava sendo abusada, já faziam 4 anos. Nós interrompemos o processo no 4º ano. Ela estava sendo abusada dos 14 aos 16, só ela. Dos 16 aos 18, ela e a irmã dela. Por um homem de 60 anos de idade, que eu não vou te explicar como ele chegou até a família. Esse homem gastava a aposentadoria dele num prostíbulo nessa cidade. E depois de gastar a aposentadoria dele com prostitutas, ele ligava para as meninas e dizia os horrores que ele tinha feito, pagando. E ele falava: vai para minha casa, porque eu vou fazer a mesma coisa com vocês. E direto elas apareciam machucadas.
E esse homem, de vez em quando, para dormir bem com a consciência dele, dava R$50 para elas comerem alguma coisinha. Imagina só. Minha filha não tinha quarto, minha filha não tinha cama, ela dormia na sala, num sofá, botava as roupas dela num rack da sala, vivia com um tio alcoólatra que queria bater nela e queria matar ela todos os dias, e não foi uma ou duas vezes que ele fez isso. Ela entrava no banheiro, esse homem arrombava a porta, pensa num caos. E nós chegamos nesse ponto. E transformei a Sara na minha filha. É minha filha. Não é da igreja, ela é minha filha. Tem meu nome. Com 22, a Sara foi morar conosco em Curitiba. Nós voltamos eu me mudei para a cidade dela por conta dela. Quando eu fui embora da cidade, levei ela. E aí chegou em casa, ela tinha quarto, ela tinha guarda-roupa, ela tinha banheiro. Agora ela tem um pai, ela não precisa se defender. E quando ela não precisava mais se defender, ela relaxou o coração dela. E botou o coração dela para fora. E o coração dela era muito feio o que eu vi. Foi muito ruim. 2019 foi terrível para nós. Porque minha filha não sabia o que era não. E para ela o homem sempre foi a figura do abuso. Então a nossa relação era terrível. E eu tinha que discipular ela. Eu tinha que disciplinar ela. E toda vez que nós tínhamos problema, eu falava: filha, vai para a mesa, porque nós vamos conversar. Ela já chorava, porque ela sabia que ela não ia conseguir me manipular, e eu tinha que falar não para ela o tempo inteiro. Então foi muito ruim, muito ruim. Nossa, esses primeiros anos foram muito terríveis. Em 2020, a Sara estava trabalhando, e no final de 2020, ela foi mandada embora. Então foi mandada embora, e a partir de janeiro de 2021, minha filha entra num nível de oração que eu nunca vi ninguém na vida viver. Nunca vi. Eu já conheci gente que orava 6 horas dia, chuva ou sol. Minha filha orava todo o dia. Ela saía do quarto quando acordava, fazia as coisas que tinha que fazer na casa por volta de 7, 7h30. Quando dava 8 horas depois de tomar o café, ela entrava para o quarto e ficava orando até meio-dia, 1h. Saía do quarto, ia almoçar, almoçava, voltava para o quarto, ficava orando até às 6 horas. Saía do quarto, ia comer, fazia as coisas que tinha que fazer, voltava para o quarto, terminava quase meia-noite, daí ela ia dormir. E no outro dia a mesma coisa, 3, 4 meses assim. Só que minha filha era intencional, porque ela estava orando para quê? Ela falou assim: o meu pai é ruim, porque tudo que eu peço para ele fala não, mas o meu pai é homem de Deus. Então eu vou orar e vou pedir para Deus tudo que eu quero, e vou pedir para Deus falar para ele o que eu quero, para que Deus falando para ele, ele vai falar para mim: Deus falou para mim fazer isso aqui para você, então vai dar certo. Muito inteligente ela. E aí isso era final de março de 2021. Eu estou em uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, pregando evangelho. Maravilhoso aquele lugar, maravilhoso. Eu sou gordo, eu tenho fome o tempo inteiro. Eu estou aqui ardendo de fome. Eu sou o tipo de gordo que eu como pensando na próxima refeição. Eu tenho fome comendo. Eu preciso usar aparelho. Eu coloquei o aparelho, fiquei em depressão, porque me tirou o prazer de comer. Eu ranquei em 1 mês. Então eu amo comer. Amo. Lá no Rio de Janeiro eu não tinha coragem de sair no estacionamento do lugar onde eu estava, de tão perigoso que era. E eu subia morro, e eu ministrava traficante. Era incrível essas viagens. E eu estou lá, não sabia se ia voltar para casa, chamada de vídeo. Eu, Yáscara e Sara. Vamos falar sobre finanças do mês de abril. Abri lá a chamada, as duas estão lá no celular. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas em casa? Tudo bem. Pai, e aí, como é que estão as coisas aí? Está tudo tranquilo. E aí? O que nós vamos fazer esse mês? Pai, é o seguinte, nós temos X reais, nós temos X de conta, nós já pagamos essa conta aqui, eu paguei um jantar para o vizinho, e nós temos tanto. Oi, não entendi. Temos X reais, não, já entendi, que tem X reais, a gente tem tanto aqui, você pagou tal conta, eu não entendi o que você falou, depois você pagou a conta. Falou, não, a gente tem tanto dinheiro. Não, não é isso, eu já entendi, ser humano. O que você fez? Eu paguei um jantar para o vizinho. Eu falei, que vizinho, Sara? Tem um detalhe, Curitiba, nós temos 2 características. Primeiro, curitibano é antissocial.
Curitibano não faz amizade. Então nós não fazemos amizade. Eu não sabia o nome do meu vizinho. Aliás, não sei, mudei de lá e não sei. E a gente só se falava, oi vizinho, é só isso. A nossa rua tinha uma boca de fumo no meio da rua, no final da rua. Então eu estou na periferia de Curitiba, num bairro muito perigoso, porque tinha um tráfico de drogas ativo, num lugar onde ninguém se fala, e nós temos uma outra característica: curitibano é racista. Minha filha é preta. Aí eu falei assim, me explica isso, Sara. Foi o vizinho falou, não. O vizinho da casa de madeira. Eu falei, como assim? Falei, pai, eu estava orando. Jesus falou para mim, você vai levantar, você vai até a casa de madeira, você vai bater, vai perguntar para a mulher se ela fez a janta, ela vai falar não. Quando ela fala não, você vai falar, pois bem, vem aqui que eu vim pagar teu jantar. Aí eu fiz uma pergunta pouco inteligente, e a minha pergunta foi, o que você fez? E ela falou, fui lá. Criei um monstrinho. Aí, a Sara foi lá, bateu na porta da mulher, a mulher abriu uma fresta, viu aquela menina preta, num bairro periférico, na pandemia, perguntando, tem comida? Você fez a janta? O que a mulher pensou? Mais um usuário de droga vindo me pedir comida. Eu vou falar não que ele vai embora. Ela falou, não moça, eu não fiz. Falou, pois bem, vem aqui porque eu vou pagar o teu jantar. A mulher saiu, falou, eu sou a Sara, moro naquela casa ali de Portão Verde, e eu vim aqui te pagar um jantar, você quer? Então tá, pode pedir o que você quiser. A mulher estava meio desajustada, que isso não é muito comum, infelizmente. E aí, falou, moça, a gente gosta disso aqui. Ela falou, a gente também. Falei, então vai, pode pedir. Aí a mulher começou a pedir e ela anotando. Tanto disso. E pensa numa casa que tem criança nessa casa de madeira, parece um departamento infantil lá. Mas tem gente nessa casa de madeira. E aí anotando o pedido, moça, quer sobremesa, refrigerante. Peraí. Quando eu penso nessa história, eu penso, o que seria inteligente? Ela ia pedir e eles iam entregar lá, né? Minha filha não. Ela não sabe fazer as coisas pela metade. Falei, e aí, Sara? E eles entregaram lá? Você ficou sabendo depois? Falou, não, eu pedi para eles entregarem lá em casa. Aí entregaram a comida lá em casa. Eu peguei a comida, pai. Chamei a moça pelo nome, já sei o nome dela. Ela veio e me entregou. Nessa hora, eu estava com o choro entalado. Só que eu estava segurando, porque eu sou a lei. Lembra? Eu sou o cabeça da minha casa. Eu mando, ela obedece. Não posso chorar, não posso ser fraco. Eu tô morrendo em favor do evangelho na favela. Eu não posso. Que isso? O que ela está fazendo? Só pagou uma comida e acha que está bom? Está aqui entalado. Aí eu fiz uma pergunta de alguém que só vai para a igreja. Eu fiz uma pergunta de alguém que só levanta a mão para cantar. Eu fiz uma pergunta de alguém que nunca viu os olhos de Jesus. Eu virei para ela e perguntei assim, Sara, você orou por eles? Ela levantou só o lábio direito aqui, ó. Um sorriso bem cínico, segurando para não rir da minha cara por respeito. E ela me deu a resposta de alguém que viu o Senhor. De alguém que ouviu a voz do leão. Alguém que não espera um derramar do Espírito. É alguém que vive nas águas. Sabe qual foi a resposta dela? Para quê? Eu tinha uma expectativa muito grande pelo que Deus vai fazer ainda aqui, essa noite. E Deus usou o pastor de vocês para confirmar algumas coisas que o Senhor já está falando conosco. Mais uma peça nesse quebra-cabeça. Eu estou muito feliz e ansioso para que dezembro chegue. Porque dezembro o meu ministério itinerante acaba. O serviço em favor da igreja na nação acaba. Aí vou me dedicar à igreja local, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha família,
Vou servir pontualmente em alguns lugares, mas não vou viajar mais como eu faço. E eu não sou, eu não sou um ministro comum. E eu falo isso não é por soberba, é por identidade. Eu não sou comum, velho. Pergunta quantas vezes eu conversei com ele. Não sei se vocês prestaram atenção no que ele disse. Ele me conheceu através da boca de outras pessoas. Então eu estou aqui não por quem eu sou, mas porque outras pessoas falaram, pode trazer. Eu podia estar fazendo um monte de coisa errada e quer queimar um monte de gente aqui. Então você vai perguntar para ele sobre dinheiro. Se eu pedi, o que eu pedi, como eu pedi. Não, cara. Esses dias na Bahia eu ouvi de um pastor falando assim, ele falou, Léo, sabe como eu descobri que você é de verdade? Quando você disse que viria para cá de ônibus. E eu vi, esse cara tem um coração em Deus. Aí ele vira para mim e fala assim, Léo, eu vou te ofertar a passagem de volta de avião. Fiquei feliz, olhei para ele, abracei. Uau, não vou com um bêbado embora para casa. Quando eu vi o preço da passagem, eu falei, não pesa a tua igreja não, cara. Eu vou de ônibus sossegado, tá tranquilo. A viagem de volta foi pior do que a ida. Muito pior. Como eu me arrependi, devia ter estourado a igreja do cara mesmo. E entre outras coisas, nessa virada de página da minha vida, minha filha vai continuar meu legado. A Sara vai começar a ministrar. E a Sara, ela tem um coração tão incrível que ela falou para mim esses dias, ela falou assim, pai, eu sei que Jesus está me chamando para fazer coisas em Deus. Mas como que eu vou fazer? Eu mal consigo falar português direito. As palavras não encaixam. Como que eu vou falar essas coisas difíceis? Eu falei, filha, você não precisa pregar. Deixa eles lerem tua vida. Isso já é o suficiente. Hoje, graças a Deus, a gente recebeu uma oferta da Fernanda que vai começar a cuidar da Sara. Inclusive, Diego, sério mesmo, ora aí, mano. Faz um preço mais barato, eu vou fazer minha filha falar inglês com você. Porque essa menina vai para as nações, velho. Ela vai para lugar muito maior do que eu. Muito mais. E nessa transição, eu vou começar a conectar os lugares onde eu fui conectado a Sara. E eu oro para que vocês conheçam ela. Vai ser incrível. Vocês vão amar minha filha. Ela é demais, velho. Ela é demais. Demais. Foi mandada embora de um trabalho agora. Recebeu o acerto, pegou o acerto dela, uma menina que ela mal conhece, e essa moça veio me falar, eu nem sabia. Ela falou, Léo, sabe o que a Sara fez? Eu falei, não, pois ela me mandou uma oferta, sem saber, ela pagou meu aluguel. E essa mulher chorando, falou para mim, por favor, peça para ela orar por mim, porque eu preciso do Jesus que ela conheceu. Então, talvez vocês tenham essa oportunidade de conhecer a Sara. Sara é incrível. A Sara vai te contar histórias tão confrontadoras. Se eu sou ruim, minha filha é o dobro do que eu carrego. Se eu carrego algo no ministério profético, essa menina é assustadora. Assustadora. E aí vocês vão ouvir a história de quando ela tinha uma banda. Vocês vão ver um dia que eu estava pregando num culto, ela subiu para cantar em inglês. Detalhe, você viu, ela não fala português direito. Imagina o inglês que ela estava cantando. E ela ainda me solta um palavrão no meio do louvor. E ela falou que era batalha espiritual, ela estava xingando o diabo. A Sara não existe. Você vai ouvir histórias de quando ela foi cantar parabéns a primeira vez entre os adolescentes. E ela não sabia como é que cantava parabéns para crente. E ela cantou parabéns falando umas coisas bem legais. Você vai ouvir histórias incríveis dela. Mas vocês vão conhecer a Sara. Aquela casa de madeira não. Eles nunca vão conhecer a Sara. Aquela casa de madeira vai conhecer alguém. Eles conheceram alguém que a gente está aqui, ó. Anos.
e nunca chegou perto dele. Porque aquela casa de madeira encontrou Jesus. Eles tiveram o que os teólogos chamam de epifania. Eles tiveram um encontro com o Eterno, no portão deles, batendo na porta. O Deus que eles conheceram é uma menina preta, que era órfã, que tinha tudo para não ser ninguém, mas decidiu fazer das suas curas, das suas dores, um remédio para as nações. Feche seus olhos.